mundo em colapso. Em vários lugares, guerras e rumores de guerras. Um mundo desigual, onde ricos tornam-se cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Acordos nucleares cancelados pelas principais potências deixam o mundo em alerta. Rússia, Estados Unidos, Japão, China, Venezuela e até o exército brasileiro executam em secreto exercícios e manobras militares como se um conflito global estivesse às portas. Muitos distraídos insistem em ignorar o caos que se avizinha. A biotecnologia avança e promete transformar pessoas comuns em super-humanos. Códigos genéticos modificados e o resultado: os fortes dominarão os fracos. Sinais vindos da Terra Santa revelam que o terceiro templo de Jerusalém pode finalmente ser construído. E o nascimento de uma novilha vermelha reforça o cumprimento de uma das mais temidas profecias bíblicas, o surgimento do Anticristo. Luas de sangue, superluas, eclipses e outros sinais no céu parecem nos avisar que o fim é iminente. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Globalistas planejam em segredo projetos cada vez mais audaciosos. Sob o pretexto de conter um suposto aquecimento global, cientistas tentam o inacreditável: escurecer o Sol. Mas que consequências este programa sinistro trará à humanidade? Na China, as noites nunca mais serão as mesmas depois que o governo colocar em órbita enormes espelhos capazes de refletir a luz do sol. O objetivo: iluminar as noites de cidades chinesas com uma lua artificial. A vida selvagem será afetada por essa nova e inusitada luminária noturna. Em todo o mundo, o paganismo cresce e só nos Estados Unidos os praticantes de bruxaria já superam o número de membros da principal corrente presbiteriana, fazendo-se cumprir outra profecia bíblica. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Terremotos, furacões, incêndios e tsunamis cada vez mais frequentes deixam o mundo perplexo. Fome, epidemias, miséria, caos e mortes são as consequências. Em florestas de todo o mundo, o número de insetos está caindo drasticamente, ameaçando a sobrevivência de outras espécies e da própria humanidade.
o uso indiscriminado de agrotóxicos cada vez mais poderosos seria a principal causa do desaparecimento dos pequenos invertebrados. Esperando sobreviver ao apocalipse, bilionários constroem sofisticados bunkers na Nova Zelândia e, esperando o fim do mundo, pessoas comuns estocam alimentos. Com a crescente tensão entre Estados Unidos, Rússia e China, milhares de sobrevivencialistas americanos compram e estocam mantimentos cuja validade pode chegar a 30 anos. É o chamado alimento do fim do mundo. Mas e depois que os suprimentos acabarem? Como uma doença contagiosa, casos de possessão demoníaca são registrados aos milhares todos os anos e em diversos países. O ser humano está mais vulnerável ao mal ou é sua natureza maligna prevalecendo? O mal também é astuto e às vezes atua de formas mais sutis. No rádio, na televisão, no cinema, em revistas, na internet e na música, sons específicos e símbolos místicos são subliminarmente inseridos e, como gatilhos, podem despertar o que há de mais insano em pessoas mais propensas. No chamado Anel de Fogo do Pacífico, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas nunca foram tão intensos. Nos Estados Unidos, o perigo está no Parque Yellowstone e um simples tremor de terra na caldeira pode destruir toda a vida na Terra. Enquanto os sinais são revelados, governos, parlamentos e corporações se articulam para ridicularizar e calar as poucas vozes que expõem seus planos. Membros e convidados do Clube Bilderberg continuam se reunindo todos os anos, longe das câmeras e microfones da imprensa, para determinar o futuro dos povos. Redes sociais e fake news definindo o resultado de eleições em vários países. E é incrível como, ainda hoje, pessoas podem ser influenciadas por montagens grotescas. Cyberataques globais revelam a vulnerabilidade de sistemas digitais e provam que um apocalipse virtual também é uma possibilidade. Negando a existência de ETs e afirmando que OVNIs são uma farsa, um pesquisador choca o mundo ao revelar os planos de uma falsa invasão alienígena. Segundo ele, a encenação Alien no céu seria uma cartada final para fazer o mundo se render e aceitar um novo governo mundial único. Um ex-agente da CIA e um ex-membro de organizações secretas resolvem revelar o submundo da elite e do estado profundo. Pelo poder e dinheiro, acordos maquiavélicos são costurados e absurdos inimagináveis praticados.
o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo governo americano seria também um inequívoco sinal do fim? E se o presidente brasileiro seguir o exemplo de Donald Trump, a decisão será boa ou desastrosa para o Brasil? Empresas já implantam microchips em seus funcionários, prometendo com isso melhorar as relações de trabalho. Mas até que ponto chipar as pessoas pode ser benéfico? E se houver intenções e interesses mais escusos por trás da tecnologia RFID e no implante de microchips em massa? Milhares de imensos asteroides circulam a Terra e um deles, em particular, deve se chocar contra o nosso planeta em 2029. O meteoro Apophis já é uma ameaça real. Um ex-ativista do Greenpeace coloca em xeque a credibilidade da organização ao negar o aquecimento global. O Greenpeace assegura que o ex-funcionário é pago por corporações poluidoras. E afinal, quem está falando a verdade? Tempestades e erupções solares cada vez mais intensas podem trazer um caos sem precedentes se satélites de comunicação forem danificados. De acidentes aéreos e da paralisação de hospitais ao blackout global. Tudo pode acontecer. Violência, fome, guerras, doenças, catástrofes, corrupção, ódio nas redes sociais. Os sinais nas últimas décadas nunca foram tão explícitos. Diferente de séculos passados, hoje, na era da informação digital, a notícia nacional e internacional nunca esteve tão acessível. Seria o cumprimento de Mateus 24? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender.